Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro. Que semana, pelo menos para mim, que fase, enfim. Mas caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal, no meu canal no YouTube da Alto Vieira Invest, peço para que você faça isso aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Tendo aqui uma imagem, inscreva-se, é só você passar o cursor do seu mouse em cima dela e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. Para receber as recomendações, as carteiras de ações e informações durante o pregão no seu celular e no seu desktop, você precisa aqui clicar nesse card e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Nesta análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, depois venho falando aqui de BBAS3, BBAS3? Não, BBAS3 não, de PETR4, Vale 3, B3SA3, Itube 4, KLBN11, Embry 3, MGLU3, VVAR e JBSS3. Então são esses ativos que eu abordarei nesta análise. Começando aqui então pelo Ibovespa, queda de 1,18%. Na semana até que foi light lá, estável, mais 0,06%, enfim, estabilidade para o Ibovespa. Mas semana bem difícil, pelo menos para mim, em termos de swing trade, com o Ibov fazendo aqui a final da tendência de baixa e depois gera aqui um movimento para baixo, estando dentro de uma tendência indefinida, entre as médias, eu até que já comentei aqui anteriormente, ou seja, quando entra dentro entre essas duas médias, geralmente o mercado fica sem tendência e com sinais falsos. Então tivemos alguns ativos gerando as sinalizações falsas, sinalização de alta e revertendo para baixo, sinalização de baixo e revertendo para alta. Vou comentar todos eles aqui nesta análise. O fato é que nós estamos com viés mais de baixo, porque o Ibov não conseguiu se recuperar em relação à forte queda da semana passada, essa semana ficou ali estável, e temos aqui uma confirmação do topo que foi gerado na região dos 117 mil pontos, que era aquela região que eu sempre vinha falando, que é a região importante para o Ibovespa. Então, aumentou depois de ontem a probabilidade, sempre trabalhando em cima de probabilidade, do índice buscar uma região de suporte aqui, primeiramente na faixa dos 113.760, muito próximo nesse patamar nesse momento, a mínima foi 113.785 e abaixo disso 112.825. Se no decorrer da próxima semana o Ibovespa perder essa mínima aqui, configura-se novamente a tendência de baixa de curto prazo para o Ibovespa, aumentando a probabilidade de continuar uma correção no gráfico semanal, ou seja, correção desse movimento aqui de subida, ó, correção desse movimento de subida, faz aqui o tentativa de subida, reveste aqui para baixo, forte candle de baixo, perda aqui dessa mínima dessa semana 103.467, primeiro indício para continuar caindo, segundo, perda dessa mínima aumentará a probabilidade de queda para o Ibovespa. Lembrando que a perda dessa mínima aqui representará a perda da mínima do mês passado e, consequentemente, daria um sinal de topo para se ter correção no gráfico mensal. Para quem tiver interesse, procura aqui no meu canal uma análise que eu falo sobre perspectivas para 2020, que eu menciono que existe a chance da gente ter uma correção. Em algum momento desse ano, podemos ter correções maiores e falando sobre o que aconteceu lá para trás, de 2002 para 2003, como é que foram essas correções, umas correções maiores de vários meses. Hoje no Radar do Mercado eu também falei sobre isso. Falei a respeito dessas possíveis correções, ou seja, está ruim para o curto prazo nesse momento, para as operações principalmente de curto prazo. Para quem está comprado, vai ficar um momento aí, já está um momento desconfortável, para mim já está desconfortável, imagina para você. Imagina para mim que já tenho bastante tempo de mercado, já é desconfortável, não gosto desse momento, mas imagina para você. Futuros, lembrando, se essa análise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, eu agradeço de imediato a sua valiosa audiência. E aqui olhando para o mini índice, nós temos o mini índice vindo para a mínima do dia, deixou um sinal mais negativo, que focava mais para se trabalhar mais na ponta vendedora. Hoje tentou gerar um fundo, mas reverteu aqui para baixo. Movimento de baixa, foco em buscar a operação na ponta vendedora, topo descendente, pivô de baixo, gráfico de 10 ou de 5 minutos. A tendência segue sendo uma tendência de baixa no mini índice e mantendo-se dessa forma, ou seja, abrindo aqui para baixo, segue mais para se buscar principalmente operação de quê? De recuo e topo descendente na ponta vendedora no mini índice. Gráfico de 10 ou de 5 minutos, melhor ainda se for para baixo dos 113.935 a 114 mil pontos. Vindo para baixo desse patamar aqui, ou seja, tentou subir, gerou topo descendente, foco mais em buscar a operação na ponta vendedora. Abaixo até dos 113.880 também seria aceitável trabalhar mais em termos de
topo descendente, porque já tem um longo movimento de baixa no gráfico de 60 minutos. Para voltar a pensar em trabalhar na ponta compradora, se olhar aqui para o gráfico de 30 minutos, o que seria interessante acontecer? Voltar para cima dessa região aqui, né? Que é aquela região comentada de 114, aqui 114,075 a 114,190. Significa dizer o quê? No gráfico até de 5 minutos. É voltar para cima, gerar algum sinal de força para cima dessa região aqui, e aí, a partir daí, gerar sinalizações de alta, de fundo ascendente, ou pivô de alta, um gráfico de 5 minutos ou até mesmo um gráfico de 10 minutos. Mas, por enquanto, mais foco em operação de venda. E pegando aqui a questão do próximo nível de suporte, a gente tem suporte aqui na casa dos 113,880 e depois na faixa dos 112,910. No dólar, semana forte para cima, aqui o gráfico semanal, dólar fechando em alta de 0,85%. Ontem foi forte, hoje de novo forte para cima, 0,87% de alta, dólar 4,325 nesse momento. Indo para o gráfico D, que a gente até comentava aqui bastante, né, no decorrer dessa semana. Está vindo um movimento de correção, a tendência ainda é de alta, local onde pode gerar novo sinal de alta, quebrando a sequência de máximas descendentes, aumentaria a probabilidade de subida do dólar. O dólar ganhou muita força para cima. Gráfico 60 minutos, temos aqui toda uma tendência de alta. Abriu o pregão de hoje aqui, ó. Abriu aqui, ameaçou queda, já reverteu para cima. Foco em buscar a operação de compra. Faz aqui uma correçãozinha mais no tempo, gera de novo a nova sinalização para cima, foco em buscar a operação de compra de fundo ascendente. A partir do próximo pregão, sinalizações de alta de fundo ascendente acima dessa região aqui, em torno de 4,326, ficaria um pouco mais para compra, que é isso aqui, ó. Abre subindo e gera sinalização de fundo ascendente acima desses dois topos, foco maior em buscar a operação de compra. No entanto, se abre caindo, perdendo essa mínima aqui, que é a mínima de 4,319, veio para baixo dessa região aqui, que era um antigo topo e funcionou agora como suporte, e passou a proporcionar topo descendente no gráfico de 10, 8, 5 minutos abaixo dos 319, foca em venda de day trade. Focaria mais em venda de day trade, caso isso venha acontecer. Tá? Indo aqui agora só para mencionar em relação ao gráfico semanal, alta de 0,82%, dólar forte para cima. Deixa eu colocar aqui o gráfico semanal do dólar aqui desse lado de cá. Tirando a questão do ajuste, então a gente pode ver que tem aí um pivôzão de alta, dólar animado aí para cima, alinhado para cima, sem nenhuma sinalização para baixo. O gráfico diário iniciou um movimento de alta muito forte, caiu aqui 3 para 4 candles, já vem muito forte para cima. Então ainda fica no dólar a expectativa de que, mesmo tendo correção no gráfico diário, mesmo tendo correção, como esse movimento está bem forte para cima, ainda fica a expectativa de se ter algo mais para cima no dólar, tá? Ou seja, em termos de tendência de alta, não tem nenhuma sinalização de baixa por enquanto no dólar. PETR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 0,86%. A ação abriu aqui em baixa, foi lá em cima, navegou no positivo, navegou ali batendo na resistência dos R$ 29,30, navegou ali batendo na resistência do 29,07, voltou a fechar abaixo do 29,07, fechou ali em cima da média móvel de 13 períodos. Enfim, ativo que traz a chance ainda que se fosse para arriscar algo na Petro, arriscaria um pouco mais a venda. Até mesmo se perder aqui, uma das alternativas, se perder os 28,73. A outra, se fechar aqui para baixo, confirmar aqui um sinal de baixa, um topo, nessa região aqui de suporte, ficaria mais interessado em buscar a operação de venda. Para compra, mais uma vez, aqui acima, aí eu me interesso mais para compra em fundo ascendente, o pivô de alta acima desse patamar dos 29,30, 29,07. Seria o que mais me interessaria para buscar a operação aí de compra na Petro. No gráfico semanal ameaçou aqui um fundo. Em termos de sinalização, tem um sinal de fundo, mas fraco, né? Porque não consegue fechar acima da média, não consegue fechar acima da máxima do que no anterior, não consegue fechar acima desse gap de baixo, que é justamente os R$ 29,30. Então, ativo ainda trabalhando abaixo de uma zona de resistência, risco maior das operações na ponta compradora. Então, por enquanto, ainda vejo aí um viés até mais de baixa na Petro nesse momento. Suporte principal para uma nova movimentação para baixo na Petro pelo gráfico semanal por volta dos R$ 28,00 a R$ 27,86. Na Vale 3, o dia de hoje apresentou aqui uma queda, né, perdeu a mínima do pregão anterior, parando justamente na zona de resistência que a gente já tinha destacado nos últimos pregões. Queda de 2,21%, ativo vem para fechar abaixo desse gap e apontando para até fechar esse outro gap aqui nos próximos pregões. Em termos de probabilidade, seria esse o caminho mais provável. Independente do que vai acontecer com o preço, se abriu venda na Vale 3 aqui nessa região,
aguardaria pelo menos mais 1 a 2 pregões para mudar o stop para a última máxima descendente, seriam as alternativas. Principalmente se bater aqui e gerar o quê? Um fundo ascendente. Mas para compra eu fico mais interessado aqui realmente a Vale acima desse patamar, ou ela volta aqui para cima e fica se sustentando acima da média e faz aqui um pivô de alta rompendo. Pivô de alta seria algo assim, ó. Faz um rompimento aqui dessa máxima para buscar uma operação de compra de swing trade em cima dessa ação. Então, por enquanto, viés mais de baixa. Gráfico semanal veio aqui para fechar até acima da média, mas basicamente ainda respeitando toda essa região de topos anteriores aqui para trás, ó. Ou seja, perdeu força justamente na resistência, foi lá fechar o gap e perdeu força, deixou uma baita sombra superior. É um ativo que nesse momento também não se encaixa a entrada para mim de compra, principalmente na ação. Seguindo aqui para B3SA3, dia de hoje acionou a nossa saída na abertura do pregão. Eu cheguei a avisar isso falando que já ia gerar saída na abertura do pregão. Então esse ativo gerou a saída, fechou basicamente no ponto ali que foi a saída da operação. Essa operação proporcionou uma perda de 3,75% e isso gerou uma redução de 0,41% do capital total. Então, operação que era uma operação de compra aqui em cima desse candle, que é o que eu falei aqui, hoje, belo sinal de alta, pivôzão de alta, candle de força, depois de uma lateralização, depois de uma bela correção, mas o mercado não andou para cima, foi perdendo força aqui na B3CA3. E TUB4, recomendei ontem venda no papel e hoje já acionou a saída nessa superação de máxima. Como diria o Milton Leite, que fase, né? Que fase. As operações dando errado aí na sequência. E engraçado que já tinha comentado isso para trás. E como eu sempre faço, mostrando todas as operações sem exceção. Se der errado, pode ter uma sequência de 10 operações que vou mostrar todas as operações que deu errado. Perda de 1,41% nessa operação da TUB4 e isso representou uma redução de 0,31%. Nesse mês, as recomendações estão com rentabilidade negativa de 1,63% após 2 meses muito bons. Na verdade, após uma sequência de meses aqui, ó, positivos, temos aqui um mês negativo novamente. Aquela questão de renda variável, uma hora vai dar errado, uma hora eu vou errar, uma hora não vai se encaixar com minha metodologia, mas o que mais importante, pelo menos para mim, é mostrar todas as operações aqui, o resultado de todas as operações no detalhe, o quanto ela gerou, o quanto gerou para o capital total. Por que isso? Né? Porque eu mostrar, isso me incomoda? Lógico que me incomoda. E aí esse é um dos pontos. Né? O primeiro ponto é por conta dos valores que me seguem. Ser transparente, ser sereno, seja no ganho e na perda, e principalmente porque ao demonstrar aqui as minhas perdas, né, os meus erros, as minhas operações, as minhas escolhas erradas, eu de alguma forma isso me incomoda bastante e eu tenho que melhorar de alguma forma. Tem que buscar a melhoria, tem que buscar acertar mais, tem que buscar gerar mais ganho. Então isso já me traz por si só uma energia para buscar novas oportunidades que atendo logicamente a minha metodologia e sempre reavaliando o que eu fiz de errado, o que eu avaliei de errado. Então isso é uma sequência que eu acredito que possa servir para vocês também, para quem está no mercado de renda variável. Lembre-se, renda variável tem seus momentos negativos, tem seus momentos positivos. Na queda, o ideal é que você perca menos no total do que quando foi no período de alta, quando estava dando muito mais certas operações. Você tem que ganhar mais nesses períodos e nos períodos de contrários, perder menos preferencialmente, porque aí entra a sua gestão de risco bem alinhada. Klabin, recomendação de venda no pregão de hoje. A ação fechou com queda de 2,51%, fechando aí para baixo na média. Chance de gerar algum movimento de correção no gráfico semanal. Recomendação de vendas, deixa eu passar aqui os dados dessa entrada da Klabin. Venda por volta dos R$ 20,63. Essa fechou aqui em R$ 20,56, 20,56. Stop em R$ 21,28, um pouquinho acima da máxima do pregão de hoje. Objetivo nos R$ 19,33, risco de 3,15%, alocando 14% do capital total. Também recomendei venda na Embry 3, recomendação de venda aqui nessa perda de mínima aqui para baixo, nos R$ 18,40, passando os detalhes dessa venda, fechou basicamente no valor da venda. R$ 18,40, 18,75 ponto de stop, acima da máxima aí dos 2 últimos pregões. E objetivo em 17,70. Risco dessa operação 1,9%, como um ativo de volatilidade maior, que é a questão do risco que eu trabalho, eu aloco mais capital. Se o ativo tem uma volatilidade maior, eu aloco menos capital,
que basicamente os ativos vão ter o mesmo peso no final das contas quando eu faço essa ponderação pela volatilidade, que a volatilidade me dá basicamente o comportamento médio desse ativo, da oscilação média do preço. Então, ou seja, como é que cada um tem sua vida própria, né? Cada ativo tem um mais volátil, outro menos volátil, e através disso aí eu monto minha gestão de risco na questão de quanto alocar em cada ativo, sabendo logicamente o tamanho do stop de cada operação. Qual a ideia dessa operação da Embraer? Depois de uma pancada dessa, ela tenta subir de maneira fraca, bate ali em cima das médias, gera sinalização de topo descendente, com gráfico semanal que voltou para baixo dessa região forte, aí tenta subir, não consegue nem superar a outra máxima, tentando pegar a continuidade do movimento de baixo. Vamos ver se continua a movimentação para baixo. O mesmo da Klabin, né? A Klabin tem um cenário de tendência de alta no prazo maior, mas como a movimentação foi muito longa para cima, em termos de força, força compradora, e aqui chegou no nível importante de resistência, chance de gerar algum tipo de recuo, isso aqui é o gráfico mensal, então tentando pegar o que? Algum movimento de correção que seria aqui do gráfico semanal, e aí teria um espaço aqui, se perder realmente essa região, ela abriria um espaço um pouquinho maior de poder vir aqui embaixo. Não necessariamente que vai acontecer isso, mas essa é a ideia da operação aqui, tentando pegar aí um movimento para baixo e ganhar aí numa parte do movimento de queda do ativo. Magazine Luiza, MGLU3, ativo que fechou a semana aí com queda de 2,87%. Essa operação da MGLU3, esse movimento da MGLU3 anulou a tendência de alta de curto prazo, então aqui ela tinha uma tendência de alta de curto prazo, que já tinha dado indícios de enfraquecimento, porque ela supera a máxima aqui desse topo anterior e não anda. Supera a máxima desse topo anterior e não anda. Então, vai dando indícios de enfraquecimento, diferentemente daqui, ó, que ela vai lá e rompe e anda bastante. Ela vai lá e rompe e dá um andado um pouco maior. Mas aqui, a partir desse momento, já começa a perder força. Vai fazendo aquela chamada cunha, né, que é cunha ascendente, que aponta para um possível final da tendência de alta do ativo. E isso aconteceu agora com a tendência indefinida no curto prazo, 3 candles de bastante força vendedora, representando força vendedora. Isso aumenta a probabilidade de se ter, olhando para o gráfico semanal, de se ter um movimento de correção que pode vir através de um movimento de baixa do preço ou de um movimento lateral do preço. Tá? Mas nesse momento ficou um cenário mais negativo, tanto para curto prazo, para operações de swing trade na ponta compradora, quanto também para entrar já no médio prazo. Colocaria pouco capital, porque vai apontando para se ter uma correção, um movimento de baixa do preço desse ativo. Para quem estava comprado no médio prazo, até a perda da mínima da semana passada ou da retrasada já teria sido um sinal de possível saída ou redução da posição de médio prazo em cima de MGLU3. Na sequência, vamos então falar de Via Varejo, VVR3, que teve uma semana ainda positiva de 2,29%. Quando eu falo ainda positivo, porque os dois últimos pregões foram ruins, né? Queda de 1,92% e depois queda de 3,57%. Esse é outro ativo que, se eu olhar para o gráfico semanal, você vê um movimento longo para cima, aqui tem uma tendência de alta, um movimento forte, que pode fazer justamente essa correção aqui, um movimento mais lateral ou mesmo um movimento de baixa. Não seria nada errado se ela tivesse um movimento assim ou mesmo um movimento mais forte para baixo. Logicamente que quem está comprado não quer que... Ainda mais eu estou com a carteira, ela na carteira ainda mensal. Não, na carteira mensal, saída da carteira mensal, né? Então, querendo voltar para ela na carteira mensal no próximo mês, se ela cair, seria ótimo para buscar novamente entrar. Você vê, o ativo tem uma tendência, tem um cenário favorável, que se houver uma queda maior, meu interesse maior seria justamente de voltar para alguma carteira que eu tenha perspectiva ou exponencial, a Via Varejo, por conta do cenário geral do papel que eu ainda vejo com bons olhos por um prazo maior. Seguindo depois de Via Varejo, que falando do gráfico diário, só fechou abaixo da média, perdeu essa mínima aqui a partir do próximo pregão, aumenta, a mínima é 14,26, aumentará a probabilidade de queda. E esse ativo muda a tendência, que já está com a tendência basicamente indefinida, no meu modo de ver está indefinida aqui, lateral. Ela entra numa tendência de baixa se perder essa região aqui de suporte, que começa na faixa dos R$14 e se estende até os R$13,68. Então essa faixa de preço é o principal suporte agora desse ativo. Perdeu esse patamar aqui, aumenta a probabilidade de gerar topo descendente, pivô de baixa, enfim, cenário um pouco mais de correção do gráfico semanal. E por último, vamos falar aqui de JBSS3, que no pregão de hoje apresentou queda de 4,18%, um pivôzão de baixa, tendência de baixa nesse ativo, resumidamente seria algo nesse sentido aqui. Então, a tendência forte de baixa no papel. Gráfico semanal que tinha gerado um sinal ruim em termos para quem estava comprado no médio prazo.
confirmou ainda mais essa semana. Tentou se recuperar, mas confirmou mais essa semana, perdeu a mínima da semana passada e vai apontando para perder, inclusive, essa zona aqui de suporte, localizada ali primeiramente 25,64, seguido de R$ 25,40. Então, ativo apontando mais para baixo, diário já está abaixo desse suporte, então o próximo é aqui realmente lá dentro dos R$ 25,00 pelo gráfico diário, seria a principal zona de suporte para JBSS3. Vejo oportunidade de compra nesse momento? Não, porque eu tenho uma configuração de baixa, não tem nenhum candle de alta, 4 candles muito fortes para baixo que representam uma tendência um pouco mais forte para baixo, ou seja, uma chance maior de deslanchar um pouco mais, seja no preço ou no tempo, dificultando operações na ponta compradora ou tornando elas mais arriscadas. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato pela atenção de vocês. Desejo a todos um excelente final de semana. Lembre-se, se você está já inscrito no curso Invista Melhor usando análise técnica, ou vai se inscrever, ou já está aluno de turmas anteriores, domingo, às 9 horas, vai ter uma nova live exclusiva para você que é aluno aí do curso. E lembrando que as inscrições vão até domingo. Então, corre lá e se inscreva, aprenda.daltovieira.com/invista melhor. Está aqui na descrição do vídeo, está aqui na descrição dessa análise. Logo à frente da palavra ali, curso, tem lá o link para você acessar e realizar a sua inscrição. Nos encontramos aí no domingo. Grande abraço, bom final de semana e até domingo.